Você já ficou presa num loop mental que fica repetindo algo que você já fez ou deixou de fazer sem conseguir parar? Aquela voz que diz: "Ah, como é que eu fui fazer isso? Como eu devia ter sabido melhor? Não mereço que dê certo." Isso tem nome e se chama culpa. E o problema com a culpa não é o que ela existe, é que muita gente aprende a morar dentro dela, como se ficar se punindo fosse uma forma de ser responsável, como se soltar fosse o mesmo que não se importar. Mas eu preciso te dizer uma coisa: você pode reconhecer o erro sem se tornar o erro. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje. Eu sou Thalita Lima e aqui eu falo sobre fé, mentalidade e propósito aplicado à vida e aos negócios, para quem não quer só estar ocupada, mas viver com clareza e direção. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. E se já me acompanha aqui, muito obrigada por estar de volta. Antes de continuar, já deixa aqui seu like no vídeo, isso ajuda muito, tá? Esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Então, primeiro, eu preciso que a gente entenda o que é culpa realmente é, porque tem muita confusão sobre isso. Culpa saudável é aquela que te avisa: ei, você agiu fora dos seus valores. Ela cumpre uma função. Ela aparece, te mostra algo e abre espaço para você agir diferente. Já a culpa tóxica é diferente. Ela não te ensina nada. Ela quer te punir. Ela fica em loop, sem prazo para acabar, sem saída clara. Ela não fala: você fez algo errado. Ela fala: você é errada. E essa distinção muda tudo. Porque quando a culpa vira identidade, quando ela deixa de ser sobre o que você fez e passa a ser sobre quem você é, ela não te torna mais responsável, ela te paralisa. E eu já vi isso em tantas mulheres e também já vivi em mim mesma. O peso de um erro que a gente continua carregando muito depois de a situação já ter passado, revisando, reescrevendo, se punindo, como se isso se desfizesse alguma coisa. Então, o que fazer com isso? Bom, o primeiro passo é reconhecer sem se afundar. Isso significa olhar para o seu erro com honestidade, sem usar isso como combustível para se destruir. Reconhecer não é o mesmo que se torturar. O segundo passo é entender que arrependimento sem mudança é só sofrimento. A culpa que não gera aprendizado, não gera transformação, não leva a um pedido de desculpa ou uma decisão diferente, essa culpa não serve a Deus nem a você. Ela serve ao inimigo, porque mantém você presa no mesmo lugar. A Bíblia faz uma distinção muito clara aqui. Existe a tristeza, segundo Deus, que leva ao arrependimento e produz vida, e existe a tristeza do mundo, que produz morte. Uma te move e a outra te prende. Então, a pergunta é: a culpa que você está carregando hoje, ela está te movendo ou está te prendendo? O terceiro passo é praticar o que eu chamo de encerrar o processo. Isso significa que depois que você reconheceu, que você aprendeu, que você fez o que estava ao seu alcance, a decisão de seguir em frente não é fraqueza, é maturidade, é fé, porque Deus não te chama para viver no passado. Ele diz: eis que faço novo todas as coisas. Esse versículo não é poético, ele é um convite ativo. É para você, mas eu sei que é mais fácil falar do que fazer, né? E tem um motivo para isso. Muita gente aprendeu, ainda criança, que se punir é sinal de consciência, que quem fica triste com os próprios erros é uma pessoa boa. E aí a culpa virou um critério de caráter. Mas isso não é verdade. Caráter não se mede pelo quanto você sofre pelos seus erros, mede-se pelo quanto você cresce por causa deles. Tem também um padrão mental que eu quero te mostrar, que é o ciclo da culpa improdutiva. Acontece assim: você erra, você sente culpa, em vez de agir, você rumina, essa ruminação aumenta a culpa,
você fica sem energia e aí você se sente esgotada, que erra de novo por exaustão ou por fuga. E o ciclo recomeça. Sair desse ciclo exige uma interrupção intencional. Você precisa inserir uma pergunta diferente no meio desse loop. Em vez de por que eu fiz isso? Que é uma pergunta que não tem resposta útil, você começa a perguntar: o que é que eu aprendo com isso? Qual é o próximo passo certo? Essas duas perguntas são orientadas para frente e é para frente que você foi chamada aí. Agora eu preciso falar de um ponto que muita gente ignora. Tem culpa que não é sua. Tem gente que cresce num ambiente onde era constantemente responsabilizado pelo estado emocional dos outros. Ah, você me deixou triste. Por sua causa isso aconteceu. E aí, com o tempo, você internalizou uma responsabilidade que nunca foi sua. Isso é culpa herdada. E ela é pesada porque não tem solução, porque o problema nunca foi seu. Se você se identificou com isso, eu quero te dizer com cuidado e com firmeza. Você não precisa carregar o que não é seu. Discernir o que é responsabilidade sua, real, e soltar o que não é, isso não é egoísmo, tá? É saúde emocional. E é exatamente aqui que a fé entra de forma muito prática. Porque quando você entende que existe um Deus que é Pai, que não te condena, ou que te convida para uma nova chance, que vê o seu coração e não só os seus atos, fica muito mais fácil de soltar. Porque você não está soltando no vazio. Você está entregando em mãos que cuidam. Então, deixa eu resumir o que a gente viu hoje em pontos concretos. A primeira coisa, reconhecer o erro sem se tornar o erro. A culpa saudável, ela informa, mas ela não te paralisa. O segundo é transformar o arrependimento em ação. O que é que você aprendeu? Qual o próximo passo certo? O terceiro, encerrar o processo. Depois que você reconheceu, aprendeu, agiu, é hora de realmente seguir em frente. Não por descuido, mas por decisão. O quarto é discernir o que é seu. Não carregue o que nunca te pertenceu. E o quinto, confie que há graça para você. Não como uma frase bonita, mas como realidade operante na sua vida. Deixa a culpa para trás. Não significa que você vai fingir que nada aconteceu. Significa que você escolhe não deixar o passado definir o seu futuro, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, eu tenho um pedido. Compartilhe esse vídeo com uma mulher que você sente que está presa nesse peso. Às vezes a gente não sabe como ajudar alguém, mas um vídeo no momento certo faz mais do que muita gente imagina. E se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve. Toda semana tem conteúdo que vai direto ao ponto, sem enrolação, com fé, propósito e mentalidade, mudança de mentalidade. Antes de você ir, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. O que é que você está carregando hoje que já deveria ter sido entregue? Não precisa responder aqui nos comentários, mas pega isso para você e leva para um momento que você vai refletir, seja na oração, seja num diário, seja numa conversa consigo mesma. Você não foi feita para se arrastar com o peso do passado. Você foi feita para andar com leveza e com direção. Eu te vejo no próximo vídeo.